PMI ISM industrial dos Estados Unidos decepcionou nesse mês de fevereiro e, ao invés de subir, o indicador acabou caindo, indicando que um setor industrial mais estagnado, com queda nos preços, com piora nas expectativas de contratações e afins. Por mais que seja uma informação economicamente falando ruim, os mercados festejaram isso na sexta-feira, que é o momento que eu gravo esse vídeo para vocês, devem assistir no domingo, porque isso significa que o Fed pode cortar mais a taxa de juros ao longo desse ano. Então, aquela narrativa que eu venho trazendo para vocês quase que semanalmente, ó, o mercado precifica menos cortes na taxa, menos cortes, parece que está mudando novamente. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, porque nós vamos falar sobre economia e mercados. O que aconteceu na sexta-feira é bem interessante, muito semelhante ao que acontecia ao longo de 2023, quando os indicadores de atividade dos Estados Unidos desaceleravam, indicando que a atividade perde força, a inflação deve acompanhar esse movimento, o mercado de trabalho deve desacelerar também, a inflação volta para a meta do Fed um pouco mais rápido, o Fed corta a taxa de juros e seremos felizes para sempre, né? Isso aconteceu em novembro, um movimento muito forte. Dezembro também, junto com a fala do Powell, e depois esse assunto ele sumiu, porque a partir de janeiro e fevereiro vimos indicadores de atividade mais fortes, junto com uma inflação mais pegajosa. Falando de novo sobre a inflação, que foi divulgada nessa semana através do PCE, olha que interessante, tá? A inflação de janeiro, medida pelo PCE, que é o principal indicador do Fed para avaliar esse tipo de informação, veio de acordo com o esperado do mercado. Só que veio muito ruim. É que a expectativa do mercado não era tão boa, por isso que não assustou tanta gente. Vocês conseguem ver como esse dado não veio legal, porque a trajetória decrescente da inflação mensal, ela foi revertida em janeiro. Isso fica bem claro nesse gráfico de barrinhas. Então, ao longo do ano passado, ou até melhor, desde 2022, tanto o PCE quanto o seu núcleo caem mês contra mês, mas surgiram agora no mês de janeiro. Quando nós olhamos para a inflação PCE e Core PCE nos últimos 12 meses, vocês conseguem perceber a trajetória declinante da inflação. O nome disso é desinflação. A inflação continua acima de 0% ao mês, mas as taxas são cada vez menores. Então, deflação é um número negativo, inflação é um número positivo, desinflação são números menores e mais próximos de zero, por exemplo. Então, o que nós vemos é uma inflação que acelerou em janeiro, não surpreendeu os mercados, porque já se esperava isso, o PPI deu a letra para a gente, mas quando a gente olha para o PCE e o Core PCE de 13 e 6 meses anualizado, que aí é uma tentativa de prever a inflação futura, dá para ver que começou a subir de novo, assim como aconteceu com o CPI. Então, a mensagem é, olhando para a PCE, o passado é glorioso, o futuro um pouco mais complicado. Só que por que eu estou falando desse assunto? Porque na sexta-feira, que é o momento que eu faço esse vídeo para vocês, que deve ser publicado no domingo, foi divulgado um indicador importante, que é o PMI ISM industrial. Não é tão relevante quanto o PMI ISM de serviços, que será divulgado na semana seguinte. Não tem nada a ver com o PMI industrial calculado pela S&P Global. Para quem disser, não, mas só um pouquinho, Igor, o PMI ISM veio ruim, mas o da S&P Global veio melhor. Esse indicador não é tão relevante quanto da ISM, tá? Esse dado ele veio mais fraco do que o esperado e os seus componentes como um todo vieram mais fracos. Então, o PMI ele caiu de 49,1 para 47,8. A expectativa era que aumentasse e subisse para quase 50 pontos. Os novos pedidos, que aí é um componente de demanda dentro do PMI, caiu também. Na verdade, ele contraiu, tá? De 52,5 para 49,2. O índice de empregos, que é a demanda por trabalhadores, caiu, indicando que o mercado de trabalho neste setor deu uma desacelerada. Uma ótima notícia para o Fed, de 47,1 para 45,9. E, por fim, o componente de preços, que seria o equivalente a um indicador de inflação dentro desse PMI, ele também caiu de 52,9 a 52,5, indicando que os preços no setor, eles desaceleraram no mês de fevereiro. Então, a gente tem aqui como componentes desse PMI desaceleração da demanda, desaceleração da empregabilidade e também dos preços. Sinal de que a economia, neste setor aqui, deu uma bela de uma desacelerada,
no mês de fevereiro. E isso abre espaço para o Fed, quem sabe, cortar mais a taxa de juros ao longo do ano. A gente fica indo, vai e volta nesse assunto de quanto o mercado precifica, porque é uma gangorra, né? Saem indicadores mais fortes, o mercado precifica menos. Saem indicadores mais fracos, o mercado precifica mais. É quase toda semana esse movimento, esse nosso estudo do que acontece com o mercado. Então vamos analisar exatamente isso, porque essa informação, por mais que, eu já disse, PMI e SM industrial não é tão relevante quanto de serviços, foi suficiente para o mercado precificar mais cortes na taxa, como vocês estão vendo aqui. Há poucos dias atrás, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, há poucos dias atrás o mercado precificava 85 bases, ou seja, uns 3, 4 cortes de 25 bases. Há um tempinho atrás, início do ano, o que eu apelidei de cut, 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 corta, 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 foi aquela loucura, né, de mercados pedindo cortes na taxa de juro depois de novembro e dezembro, se precificava 175, então era praticamente o dobro, tá? Há pouco tempo atrás, em outubro de 2023, nós repetimos toda hora o que o mercado gritava, que era o higher for longer. Indicadores muito fortes, inflação ainda pegajosa. E olha só, a gente voltou para esse patamar. Só que o mercado parou de apelidar de higher for longer. Então a narrativa ela mudou, mas o mercado parece que não aceitou essa história. Pois bem, isso aqui que eu acabei de postar, ó, higher CPI, higher PPI e pedidos iniciais mais baixos, é o que fez esse movimento aqui de queda. Eu vou provavelmente escrever aqui quais outros motivadores estão fazendo o mercado precificar mais cortes para o ano. O primeiro deles, isso aqui é algo que aconteceu na sexta-feira, né? Está acontecendo porque o mercado está aberto enquanto eu gravo o vídeo, é um PMI ISM mais fraco. E aí a narrativa das small caps volta à tona, né? O movimento que foi visto entre novembro e dezembro de Fed vai cortar, tem que alocar small caps, parece que se repete. No pregão de quinta-feira, o Russell, por exemplo, rompeu a máxima do ano, que era algo aqui na virada do ano, tá? De 23 para 24, acima dos 2.070 pontos. Lembrando que por muito tempo o Russell ficou travado nesse patamar de 2.000 e 1.600. Ele bateu nos 2.000 pontos uma, duas, três, 4 vezes, né? 5 vezes e agora foi. Então, finalmente o Russell está conseguindo romper e se sustentar acima dos 2.000 pontos. Eles precisam chamar de Russell 3000, então, para poder levar ele lá para os 3.000 pontos, tá? É uma brincadeira, porque existe o Russell 3.000. Mas esse Russell aqui, composto por 2.000 empresas small caps americanas, está finalmente conseguindo romper a máxima desse ano, que é a máxima de 52 semanas e um dos maiores níveis desde abril de 2022. Ainda muito distante da máxima histórica, ele precisa subir o quê? Uns 20% para bater máxima histórica, muito longe de Nasdaq, muito longe de S&P 500, mas é uma alocação que na minha carteira faz bastante sentido. Eu não tenho Russell, tá? Muitas pessoas perguntam, eu não tenho Russell, é uma porcaria de um índice. Se você abre o Russell e vê o que tem lá dentro de empresa, olha receita, margens, lucratividade, chega a dar um frio na espinha porque tem muita coisa ruim. A quantidade de empresas com prejuízo é impressionante. Então eu não tenho investimento em Russell. É apenas um índice que eu acompanho para entender qual é a narrativa do mercado. Então vejam só, na sexta-feira, com a divulgação desse PMI mais fraco, praticamente tudo andou. Então o S&P, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 4 horas da tarde, subindo 0,80, Nasdaq subindo 1,5, Dow Jones 0,27 e o Russell tentando romper a máxima de ontem, quinta-feira, acima dos 2.070 pontos, tá? Isso também ajuda ativos de risco em outros países, como no caso países emergentes. O Brasil está operando super bem nessa sexta-feira, principalmente empresas ligadas ao setor doméstico, empresas cíclicas, consumo. Dá uma olhadinha aí, Via Varejo, por exemplo, né, que é a Casas Bahia, de novo, voltou esse nome, Guararapes, Vulcabras, essas empresas estão subindo bem nessa sexta-feira, muito influenciado por essa queda do juro de 10 anos, preciso comentar sobre esse assunto, correto? Porque parte desse movimento de valorização das small caps acontece porque o juro de 10 anos ele está corrigindo um pouquinho, voltando aqui para a média de 200 períodos, tá? Próximo, abaixo, levemente abaixo dos 4,20%, ok? O que vai movimentar ele nas próximas semanas vão ser os indicadores. Então, indicadores mais fortes, como o payroll, na próxima sexta, pode fazer o juro de 10 anos voltar a subir. O mercado de trabalho mais fraco lá fora pode fazer ele cair.
A narrativa de talvez recessão pode voltar, embora eu acho que seja bem difícil isso enquanto os indicadores de atividade permanecerem bons. E agora, 20 de março, tem a reunião do Fed, que pode trazer novidades para a gente. Embora eu ache muito difícil, a probabilidade deles cortarem a taxa de juros fica entre maio e junho. O mercado fica indo e voltando nessas possibilidades, tá? Olhando aqui na carteira do canal, nós ultrapassamos o patamar de R$ 300 mil investidos nesse mês de fevereiro para março. Lembrando que 320 mil nem tudo está alocado por enquanto. Eu tenho uma quantidade grande de recursos na conta corrente nos Estados Unidos, esperando a alocação. Nessa última semana eu comprei mais uma ETF de small caps lá fora, dessa vez uma ETF de small caps de crescimento e não de valor. Então eu tenho duas de valor, uma de crescimento, e no Brasil ainda tenho uns 30 ou 40 mil reais em caixa, esperando a alocação em novas oportunidades, tá? Isso aqui não é a minha carteira pessoal, por exemplo, aquela que vocês conhecem, que eu tenho BTG, que eu tenho BB Seguridade, Santander, é a carteira do canal. Entrando em alguns detalhes na carteira pessoal, vendi de novo agora no início de março ações de BTG. Terceiro mês consecutivo que eu vou eliminando parte dessa posição que já deu bastante frutos nos últimos anos, focando agora nessa carteira do canal, certo? Uma coisa interessante para mencionar é que com esse dado de PMI-SM mais fraco e também com dados de gastos com construção mais fraco, o modelo chamado GDP Now, que tenta prever crescimento econômico dos Estados Unidos, calculado pelo Fed de Atlanta, prevê um crescimento menor, inferior nesse primeiro tri. Ele praticamente caiu um terço, de 3% para 2,1%, que é um índice, é um número de atividade, né, de crescimento ainda robusto, se nós olharmos para o longo prazo. Então, acredito eu que isso também tem ajudado o mercado a olhar e dizer, quer saber, parece que nesse primeiro tri a atividade vai desacelerar um pouco, não é contração da atividade, por exemplo, é uma atividade mais fraca que possa ajudar a inflação a voltar para a meta do Fed. Quando eu olho para esses números aqui, a impressão que eu tenho é que para a inflação nos últimos 12 meses voltar para 2%, o ideal seria a economia americana crescer um pouco menos. Assim, você está crescendo 3, 4% ao ano com uma inflação acima da meta do Fed, não é um problema se a inflação está em 2 e pouco, 3%. Agora está crescendo 3 ou 4%, com uma inflação de 5 ou 6, aí já é um problema grave. Então a inflação não está tão longe assim da meta do Fed quando olhamos para a PCE, porque CPI ainda temos dados um pouco ruins, mas como é a métrica oficial do Fed, o mercado não está nem interessado com CPI, né? Então nós já começamos, trouxe essa informação para vocês recentemente, a nossa atenção está muito mais focada em PCE do que CPI. Então por mais que digamos a inflação de fevereiro, medida pelo CPI, venha ruim, calma que o mercado ainda vai querer avaliar o PCE porque é mais importante. Então a impressão que eu tenho é que para desacelerar um pouquinho, para a inflação voltar para a meta mais rapidamente, isso que nós chamamos de last mile, o ideal seria a atividade crescer um pouquinho menos. E antes de nós encerrarmos, olha só quem voltou a cair no mercado, o New York Community Bank, banco que no início de 2024 caiu praticamente 50%, de 10 dólares para 5 dólares, voltou a pesar nessa semana com problemas internos. A gestão identificou problemas internos, né? E com isso as ações voltam a cair. Uma coisa que pega bastante nesse banco são os CREs, Commercial Real Estate. São dívidas atreladas a imóveis comerciais que nós sabemos que estão estressados em relação ali ao momento da pandemia, porque ali o Fed imprimia dinheiro, ele usava esses recursos para comprar dívidas lastreadas em hipotecas e a taxa de juros era zero. Com essa mudança macro que a pandemia causou nos imóveis, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né? A questão do home office e tal, a demanda por esses imóveis caiu bastante. Eu vejo quase todas as semanas postagens no Twitter de prédio famoso de São Francisco é vendido pelo menor preço da história. Foi comprado em 2013 por 300 milhões e agora foi vendido por 80 milhões. Tem muita coisa disso acontecendo por essa mudança macroeconômica. A partir do momento que a inflação pegou lá fora, a taxa de juros do Fed subiu, parou de imprimir moeda, parou de comprar esses títulos lastreados, né, os MBS lastreados em hipotecas, e aí o setor acabou sofrendo um pouco mais. O que eu sei, que eu li lá fora, é que os bancos com maior exposição a esses títulos que hoje estão estressados são os bancos pequenos. Não são os bancões, não são esses bancos regionais mais famosos, conhecidos,
são os bancos menores. E nós temos, no Brasil, por exemplo, o que 10 bancos grandes. É um sistema financeiro bem diferente ao americano. Nos Estados Unidos são milhares de bancos. Então, uma quantidade grande desses bancos podem estar em risco por conta desse tipo de crédito, né, de dívida, que é ligada a imóveis comerciais. Então é isso, agradeço a participação de vocês, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Lembrando que na semana que vem, sexta-feira, temos payroll, importante acompanhar, PMI ISM de serviços. Dia 20 tem tradução simultânea do FED aqui no canal e dia 18 a abertura das inscrições do curso Macro Fundamentos, que agora vem turbinado, ao invés de 40 aulas, 62 aulas sobre micro e macroeconomia, modelos econômicos, política fiscal, política monetária e muito mais. Obrigado, até mais.